Fala time, e aí, beleza? Quem tá falando aqui é o Rodrigo Rosa e hoje a gente vai aprender a fazer um recorte sem precisar usar mágica. Tudo isso com a ferramenta de Rotobrush do After Effects, beleza? E uma das principais utilidades que a gente consegue com o Rotobrush é conseguir recortar a nossa imagem e mudar o fundo, ou então separar a nossa imagem do fundo e assim conseguir colocar um texto, alguma coisa do gênero, beleza? Então vamos para o computador que eu te explico melhor na prática, tá bom? Estamos aqui no nosso After Effects, nosso projetinho está criado, ainda não criei uma sequência. O nosso vídeo, como vocês podem ver aqui, ele está em 4K. Caso o seu computador não seja muito bacana, ou caso você queira simplesmente poupar processamento e você saiba que você não vai precisar daquele vídeo 4K, já começa a fazer a nossa sequência em 1080. Então vamos criar a nossa composição aqui, a nossa sequência, né, a nossa composição. Vou chamar ela de Rotobrush, ok? Ela está aqui em 25 quadros, eu vou mudar para 23,976 quadros. E vou colocar aqui 5 segundos. 5 segundos e 0 frames. Ok? Prontinho. Em relação ao cor de plano de fundo, eu não preciso me preocupar, porque o plano de fundo vai ser o nosso próprio vídeo. Nosso vídeo não é transparente, ok? Então eu venho aqui, importo o meu vídeo da academia. Como vocês podem ver, ele é bem maior do que a minha imagem, por estar em 4K. Vou dar um scale aqui de 50. Para abrir o scale, eu aperto a tecla S no nosso vídeo aqui, ou posso clicar na setinha aqui, transformar escala e 50%. Show de bola. O nosso Rotobrush, a nossa ferramenta de rotoscopia, ela fica bem aqui, ó. Ela é essa ferramenta, pincel tipo rotoscópio. E aí, antes da gente começar a nossa rotoscopia propriamente dita, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai duplicar o nosso take. Aqui, vou dar um Ctrl D, ou eu poderia vir aqui e só simplesmente puxar de novo e fazer o mesmo processo dos 50% de escala, mas o Ctrl D é mais rápido. Agora, com o nosso take selecionado aqui, a nossa camadinha de cima, eu vou dar um duplo clique nesse take. Ele vai abrir a camada aqui e agora eu vou dar um duplo clique no take da camada, ok? A gente vai dar um duplo clique e aí ele automaticamente vai criar o efeito da rotoscopia no meu arquivo, tá bom? Na minha camada, no caso, né? Vai criar um take da rotoscopia na minha camada. Prontinho, criado. E aí aqui a gente já percebe logo o efeito, né, da rotoscopia e a gente tem essa opção 1, 2 ou 3.0. Basicamente, o 3.0 é o mais recente da Adobe e ele vai funcionar melhor em que? Ele vai conseguir entender quadro a quadro, ele vai conseguir interpretar melhor quadro a quadro qual é o nosso recorte, tá bom? Isso é importante, isso vai facilitar o nosso trabalho. Se o seu After Effects estiver disponível, a gente vai selecionar esse 3 aqui, tá bom? Agora, é muito simples, a gente vai pegar um pincelzinho aqui, esse pincel verde que ele selecionou automaticamente aqui, e a gente vai começar a desenhar em cima do que a gente quer fazer a marcação. Eu quero fazer a marcação em cima da menina, então eu vou fazer essa marcação toda em cima dela aqui, ó. Beleza, o sapato aqui. Tá. Beleza. Aqui a gente começa a ter um pouco menos de contraste, né? Começa a ser uma imagem mais próxima. Mas aí o que a gente faz? Com o zoom aqui a gente consegue notar melhor. Quando a gente está com verde, a gente está somando e com menos a gente subtrai. Então eu vou simplesmente dar um cliquezinho aqui no menos e vou tentar fazer essa marcação da melhor forma aqui, ó. Show de bola. Não preciso nem ser tão preciso ali, porque é um ponto que eu não pretendo recortar com a minha ferramenta, tá? Aqui eu preciso tirar, vou selecionar esse trechinho aqui e show de bola. Ah, Rodrigo, cabelo é sempre um problema para recorte. E aí, pensando nisso, a própria ferramenta tem uma solução chamada Refinar Bordas. Ela é justamente para esses locais mais difíceis mesmo. E a gente vai pegar aqui, ó, e vai passar aqui
nesses locais de cabelo. Prontinho. Show de bola. O meu desenho do recorte tá feito. Não é o melhor desenho do mundo de recorte, mas tá aqui feitinho direitinho. Beleza. Como é que a gente vai fazer agora? A gente poderia fazer isso de duas formas. Eu poderia passar frame a frame, verificando quadro a quadro o que aconteceu, se tá certinho, apertando Ctrl e seta pro lado. Ele vai fazer um bufferzinho ali, ó, e pronto. Opa, tá certinho o quadro. E assim vai. Quadro a quadro, tá vendo? Ela começou a se mover. E poderia fazer dessa forma. Eu posso simplesmente dar um play. Ele vai começar uma reprodução meio atrofiadinha, meio cansada, né? Mas vai tentar fazer essa reprodução, tentando ali respeitar o que a gente mostrou como recorte. Essa ferramenta do 3.0 é muito potente, ela é muito boa. Então a gente muito provavelmente só vai precisar esperar para confirmar se está tudo certinho ou não. Eu comecei a perceber aqui, ó, que o refinar bordas começou a querer atacar o rosto dela. O cabelo dela tá aqui e o refinar bordas está descendo aqui, começando a chegar no rosto. A gente não precisa desse refinar bordas na parte do rosto dela. Lembrando que na ferramenta, para você adicionar, você só clica, e se você quiser tirar, você vai ter que pressionar a tecla Alt, aí ele vai mudar aqui. Na maioria das ferramentas da Adobe, quando você quiser fazer o sentido inverso e ela tiver essa opção, vai ser a tecla Alt, muito provavelmente, tá bom? Aqui a parte de mão, de pé, do corpo, como ela não move tanto, o programa não está tendo a mínima dificuldade para ajeitar. Ó, opa, um cabelo veio aqui, ó, vou voltar aqui uns quadros. Um cabelo começou a ganhar vida aqui, ó, e ficou fora do nosso recorte ali do refinar bordas. Então, ó, a gente joga ele para dentro do refinar bordas ali. De novo, esse cabelo aqui. Ah, Rodrigo, e como que eu aumento e como que eu diminuo o pincel, caso eu precise? Você aperta a tecla Ctrl, clica e arrasta. Você vai aumentar ou vai diminuir o pincel do tamanho que você precisar aí, tá bom? Beleza. Agora a gente consegue ver aqui uma velocidade meio que normal, né? Nosso outro brush aqui. E ficou bem bacana. A gente consegue colocar aqui, ó, o alfa para a gente ver só a parte preta e branca, né? Tá vendo a necessidade de fazer o refinar bordas? A parte do cabelo fica bem marcadinha. Não fica perfeito, mas ela dá uma marcada bem bacana. Beleza. Aí descendo aqui embaixo, nas nossas outras ferramentas, do que a gente vai ter? A gente vai ter a difusão, que vai ser o quão soft vai ficar a borda do nosso recorte, ou o quão crisp vai ficar, tipo, o quão desfocada ela vai ficar, ou o quão crisp ela vai ficar. Normalmente, 10 é um valor bom, porque ele deixa um pouquinho mais suave e ele deixa um pouquinho mais suave e recorta bem, sabe? Tipo, não fica com aquela sensação de que tá meio deslocado, tá? Aqui em contraste, a gente pode manter os 80 mesmo.
não tem problema. O deslocar a borda vai ser o quão para fora do seu corte a borda vai ficar. Digamos que eu fiz esse recorte dela aqui e ficou perfeito, só que eu quero aumentar um pouquinho o corte, tá vendo? Para ter uma gordurinha, caso eu precise diminuir um pouquinho depois. Eu posso usar esse deslocar corte para isso. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso diminuir além do recorte. 0% é o neutro aqui, é o próprio recorte. Reduzir trepidação, ele vai diminuir esse serrilhado do nosso recorte, sabe? Tipo, ele vai deixar tudo mais flatzinho. Você pode ver aqui, ó, vendo enquanto pixel, esse interframe aqui, ó, tem um pixel aqui e tem um pixel aqui embaixo. Ele vai deixar ele um pouquinho mais acinzentado pra gente ter menos o serrilhado, sabe? Porque no final das contas os recortes não são extremamente precisos, né? A gente vai cortar um pixel. O cabelo aqui, ó, se a gente... Eita, Fister. O cabelo, se a gente parar para anotar aqui, o cabelo, muitas vezes, o fio de cabelo dela é menor do que um pixel, sabe? Então, tipo, às vezes a gente não precisa ser tão preciso assim, beleza? Seguindo aqui, a gente tem essa possibilidade de ver o refilamento de porta ou não, e aí a gente consegue fazer configurações parecidas pro refinamento de borda. A gente consegue deixar ele muito soft, ou consegue deixar ele pouco soft, a gente consegue aumentar o contraste nele, a gente consegue diminuir o contraste nele, a gente consegue fazer um deslocamento de borda, a gente consegue diminuir o deslocamento de borda dele, a gente consegue fazer a redução de trepidação, ou a gente consegue deixar maior a redução de trepidação, enfim. A gente consegue modificar tudo isso aqui, beleza? Feito isso, já fiz, é isso mesmo, Rodrigo, tenho certeza. A gente vai vir aqui e vai clicar em congelar. Quando a gente clica em congelar, a gente está falando pro After Effects. É isso aí, tá tudo certo. Garante esse recorte para mim, que eu vou seguir o resto do trabalho, tá bom? Se você quiser, você pode vir e refazer depois. Mas quando a gente dá esse congelar, a gente meio que pausa ele para evitar possíveis transtornos ou modificações ao longo da nossa edição, né? E aí ele vai fazer um processamento como se fosse um render desse material, beleza? Show, beleza. Aí ele deixa um aviso aqui pra gente, ó, que a gente não vai conseguir, que eu precisaria descongelar para continuar fazendo essas modificações, beleza? Eu também não quero fazer mais modificações, então vida que segue, tudo certinho. Ah, Rodrigo, mas por que ele parou nos 5 segundos? Porque 5 segundos foi o tempo que a gente colocou para nossa camada. Eu poderia até seguir aqui, mas não preciso, porque é o tempo que está no nosso vídeo, que está aqui na nossa composição, beleza? Show de bola. A gente volta aqui para nossa vida real aqui, né, para nossa composição. E aí aqui agora a gente tem um vídeo normal. Só que a gente tem dois vídeos. Se eu desativar o vídeo de trás aqui, vocês vão perceber que eu tenho um separado só dela. Ó, o recorte dela foi feito aqui completamente. Se eu colocar o vídeo de trás, não parece ter diferença. E é aí que começa a magia do trabalho. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui a ferramenta de texto. Vou colocar aqui atrás e vou colocar, sei lá, qual que é o símbolo da Nike? Just Do It, né? Vamos colocar um Just Do It aqui. Fazer um jabá para a Nike aqui. Jogar aqui para o nosso After Effects, beleza. Vou pegar eles, vou colocar atrás da nossa atleta aqui. Show de bola. Eu poderia fazer o seguinte aqui, fazer uma pré-composição, tá?
Coloquei o nosso textinho aqui atrás da nossa atleta, certo? Para a gente conseguir fazer os efeitos todos de uma vez só, eu vou criar uma pré-composição com o nosso vídeo e com o nosso texto. Então, vou dar um Ctrl Shift C. Ele vai perguntar se eu quero criar uma pré-composição, se eu movo todos os atributos. E eu vou chamar essa camada de Just Do It. Prontinho. Ok? Certo? E para finalizar, eu vou jogar um brilho na nossa pré-composição aqui. Ok? Eu tenho como mensurar o tamanho do brilho aqui, que eu vou colocar, até onde ele vai atacar, se ele vai ser mais concentrado, se ele vai ser mais espalhado, a intensidade dele, se ele vai ser negativo até, não, a intensidade dele. Eu vou abrir as minhas outras funções aqui e vou aproveitar, eu vou colocar o nosso Nike na função de adicionar luz suave. Pode ser luz suave. Sobreposição de luz suave. Acho que luz suave é o que eu... Beleza, show de bola. Coloquei o nosso brilho aqui. Fiquei na dúvida aqui de qual colocar, mas eu vou colocar ele como tela realmente, porque ele vai ficar um pouco mais duro. Vou colocar uma opacidade nele aqui de uns 80%. 80% aqui, certo? E pronto, já temos um efeito super bacaninha aqui da nossa atleta. A gente vai continuar com esse efeito aqui fazendo o seguinte. A gente vai vir aqui no intensidade do brilho, vamos clicar no raio, vamos clicar no raiozinho, no reloginho aqui do keyframe, só que a gente vai clicar com Ctrl apertado. E ele vai abrir para a gente aqui, ó, uma fórmula, uma expressão, né? E aí, essa expressão que a gente vai colocar vai ser o wiggle de 10 a 8. Ou seja, a cada 8 frames ele vai variar em torno de 10. Acho que foi demais. Beleza, vamos colocar aqui 2. Tá, vamos colocar 2, 1. Tá. Vamos colocar menos ainda. Vamos colocar 0.4 para ter uma variação bem suave. Isso, agora sim, ó. Tá vendo? Aí eu começo a ter uma variação bem mais suave e prontinho. Já temos um resultado aqui bem satisfatório para nossa rotoscopia. Nesse fluxo de trabalho, eu coloquei a logo da Nike, o lema da Nike, mas a gente poderia colocar um texto, a gente poderia colocar alguma informação, enfim, são inúmeras as possibilidades que a gente tem fazendo uma rotoscopia bem feita, né? A gente consegue usar para tudo que a gente utilizaria para um recorte. A gente poderia simplesmente tirar ela aqui e colocar ela, por exemplo, sentada numa praça, se fosse o caso, né? Ia ficar meio zoado, mas a gente poderia, se a gente quisesse. Então, é isso. Beleza, e aí, gostou da ferramenta de rotoscopia? Utilizaria ou achou meio burocrática para utilizar? Coloca aí nos comentários o que você achou da ferramenta
E se tem alguma outra ferramenta que você acha um pouco difícil e gostaria de entender melhor como ela funciona, beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima.